sou Rafael, psicólogo, e meu amor por Kuroko no Basket é absoluto. Hoje a reflexão é sobre Akashi Seijuro. Tem spoiler de todo o anime de Kuroko no Basket. Vamos lá. Arrogância, confiança, crenças e mudança de personalidade. Temos que veremos nesse complexo personagem desse anime. Um dos mais amados, um dos mais inspiradores e um dos mais controversos, talvez. Uma das coisas que eu mais gosto no personagem do Akashi é sua maneira mais disciplinada de ver a vida. Ele tem uma forma mais metódica de ver o mundo. E eu acabei me apegando a ele justamente por esse motivo específico. Akashi talvez ali é o personagem mais rico dentre os personagens de Kuroko. Seus pais são empresários e também como sendo filho único, o que meio que deveria tornar a vida dele mais fácil, mas não é isso que acontece. Na verdade, muito pelo contrário. O que acontece com ele na infância foi fundamental para ele ter uma espécie de quebra de ego. Não tendo herdeiros, seus pais depositaram uma confiança enorme nele, justamente para que ele sucedesse os negócios da família. Seu pai era bastante rígido e, por sorte, sua mãe tratava ele bem, tratava ele com mais afeto. Só que sua vida passa a mudar bastante depois que sua mãe acaba morrendo. E o pior, parece que ele nem passou completamente pelo luto, visto que o seu pai passa a colocar mais pressão ainda nele. E obviamente que isso acabou deixando o Akashi mais infeliz e com mais estresse. E pior de tudo, sem de fato uma validação que é importante na fase da infância. A renomada psicóloga Marsha Linehan fala que validação significa comunicar a alguém que suas respostas fazem sentido e são compreensíveis dentro de seu contexto ou situação de vida atual. A Linehan argumenta que o que nos torna adultos emocionalmente desregulados é justamente experimentar pouca validação quando somos crianças. Um ponto que acabou ocorrendo com a Akashi. Esse processo de pressão logo em tenra idade é algo que pode marcar muito uma criança. Quando somos adultos, conseguimos, obviamente nem sempre, gerenciar o nosso estresse no geral. Quando somos crianças ou adolescentes, o nosso cérebro está em desenvolvimento, não muito preparado para as enormes demandas que às vezes são colocadas. Esse processo é extremamente marcante no personagem. E essa fase é importante para ele no futuro ter severas mudanças na sua personalidade. A excessiva cobrança por resultados que ele sofreu foi também responsável por ele ter uma das maiores mentalidades do anime, mas que acabou cobrando um custo extremamente alto. Expectativas foram criadas nele desde muito cedo, e sua vida foi basicamente pautada por isso. Basicamente, o Akashi está em busca de uma espécie de perfeição, só que não de uma maneira saudável. É quase como se fosse uma obsessão, e essa busca por perfeição traz pra ele coisas positivas, mas também coisas negativas. Isso com certeza ajudou ele a ser um dos melhores ali e a ser o líder da geração dos milagres. Os outros se sentem seguros em confiar nas decisões dele. Todos os respeitam e de fato suas decisões são basicamente absolutas. Neurocientistas cognitivos estimam que pelo menos 90% das decisões que tomamos são inconscientes. Fazemos o que fazemos por causa da atividade cerebral que vem além da nossa consciência consciente, alimentada por experiências do passado e os significados que atribuímos a essas experiências. O Akashi se via em um ambiente onde ele era cobrado o tempo inteiro, cobrado para ser excelente, criando uma série de pensamentos que ele alimentava referente a isso. Ele, por exemplo, não aceitava quando alguém não tinha um nível que ele achava que seria bom o suficiente para ele, gerando nele um senso de arrogância ou talvez uma grande confiança, que se alinha à frase que ele mais fala: minhas ordens são absolutas, e também a famosa curve-se a mim. Os dribles que ele utiliza deixam a pessoa literalmente no chão, criando uma metáfora sensacional sobre suas ordens indiretas, mostrando como esse personagem se sente no controle tanto de si mesmo como das outras pessoas. E para ele tudo isso é muito natural. A vitória é algo que o Akashi persegue e que considera como uma parte normal de sua vida. É quase como se ele estivesse apenas respirando. De fato, uma enorme confiança. A confiança tem sido extensivamente estudada em várias disciplinas, principalmente psicologia e estatística. E as distintas estruturas conceituais dos dois campos revelam a dupla manifestação da confiança como uma crença subjetiva e uma previsão objetiva. Na psicologia, a confiança é frequentemente estudada como um sentimento subjetivo associado a crenças sobre o mundo e também sobre crenças muito positivas sobre si mesmo. O Akashi tem uma confiança enorme em si mesmo e nas pessoas que ele julga sendo dignas disso. E alguns estudos mostram que a confiança sim pode ser maleável. Podemos desenvolver ela ao longo da vida. Em um estudo liderado pelo pesquisador Aurélio Cortese, os pesquisadores usaram varreduras cerebrais para monitorar e detectar a ocorrência de padrões complexos específicos de atividade correspondentes a estados de alta confiança, enquanto os participantes realizavam uma tarefa perceptiva simples. Nas sessões de treinamento, sempre que o padrão de alta confiança era detectado, os participantes recebiam uma pequena recompensa monetária. Esse experimento permitiu que os pesquisadores aumentassem diretamente a própria confiança inconscientemente. Ou seja, os participantes não sabiam que tal manipulação ocorreu. O efeito poderia ser reverso também. A confiança poderia ser diminuída, assim como aumentada. E o Akashi tem sua confiança bastante reforçada em diversos momentos. Seja
seja pelas outras pessoas, seja por si mesmo ou seja pelos seus resultados. Quanto mais certo você estiver sobre uma opinião, maior a probabilidade de agir sobre ela. E isso faz total diferença. A base da confiança vem daí. E além disso, o Akashi é bastante analítico. Imagina ele claramente no anime de Death Note. Imagina ele contra o Light. Ou contra o L também, né? Não sei. Qual personalidade estaria do lado de quem? E essa confiança também é o principal pilar para ele conseguir liderar os outros jogadores. Já que a confiança é um estado contagiante e é extremamente desejável pelos outros. Ou seja, a autoconfiança faz mais do que apenas mudar o seu próprio comportamento. Também muda o comportamento das pessoas ao seu redor. A autoconfiança é de fato contagiosa, devido ao fenômeno dos neurônios espelhos, células cerebrais que disparam, tanto quanto um animal age, quanto quando ele observa outro agindo. O time dele, o Hakuzan, parece exibir uma confiança altíssima, uma confiança acima das outras equipes, o que acaba também afetando o desempenho do time. Uma equipe com confiança acaba se saindo melhor que as outras. Por isso não é difícil entender o porquê da confiança ser tão buscada por nós seres humanos. Como mostrado em um estudo do pesquisador Urif Orff, as pessoas com maior confiança são classificadas como mais atraentes, aventureiras e extrovertidas, e são mais saudáveis tanto fisicamente quanto emocionalmente. Além de gostarem mais e mais de relacionamentos de qualidade, a confiança até torna as pessoas mais resilientes ao estresse, seja por dentro ou por fora. Ou seja, a confiança de alguma forma parece tornar tudo melhor. Meio que diz, já podemos tirar o porquê do Aomini e do Akashi serem os personagens mais amados do anime. Os dois exalam atitudes de confiança, que se refletem inegavelmente no jogo que eles praticam. A confiança vem com os resultados, mas também com sua expectativa sobre o que vai acontecer no futuro. Então os pilares da confiança seriam basicamente identificando que os desafios são parte dos nossos objetivos, que os resultados não estão ao nosso controle, mas nosso esforço sim, vendo as falhas como sendo temporárias e não levar a rejeição como sendo algo pessoal. E outras coisas que falarei no vídeo do remake do Satoru Gojo. Só aquela coisa, a confiança não é 100% perfeita, assim como nada na vida. E vemos o outro lado negativo dela impactar o Akashi. Como já falei aqui outras vezes, a confiança em excesso pode sim causar consequências negativas também. No caso do Akashi, ele simplesmente não acredita que a derrota está por vir, justamente porque ele lidou muito pouco com ela. O naturalista Charles Darwin traz uma visão diferente da confiança. Ele observou há muito tempo que a autoconfiança provém mais da ignorância do que do conhecimento. Por exemplo, motoristas que se envolveram em acidentes ou as pessoas que falharam num teste de condução são piores a julgar o seu próprio desempenho num teste de reação do que os condutores experientes. Tanto que os psicólogos sociais Justin Kruger e David Dunning conduziram uma série de testes revelando que as pessoas que estão entre as piores em termos de raciocínio lógico, escrita gramatical ou compreensão do humor acabam superestimando seriamente suas próprias habilidades. Ou seja, a confiança pode sim levar você a locais jamais imaginados, mas em excesso pode te privar de perceber que nós mesmos estamos errados, prejudicando até mesmo nossa evolução em determinada atividade. Ela pode atrapalhar o processo de metacognição. Metacognição é a capacidade de refletir e avaliar os próprios processos de pensamento. Essa confiança do Akashi não veio do nada. Ele passou por um grande peso emocional antes de conceber ela. Ela poderia muito bem ter sido uma mistura entre uma enorme dor e uma evitação. Se pegarmos bem, o Akashi acaba evitando muita coisa. Em uma família emocionalmente negligente, você pode crescer sentindo invisível, indigno e inválido em um ambiente que não é seguro para se sentir. É como se você não pudesse sentir algumas coisas. Quando as pessoas em sua vida que te guiam e te protegem, seus pais e que são responsáveis por você, te ensinam que os sentimentos são irrelevantes, você acredita neles. E a negligência emocional na infância promove sentimentos de vergonha, baixa autoestima e, como acontece com Akashi, evitação. Akashi passou por um grande sofrimento. Suas altas expectativas estavam alinhadas a ele. Foram colocadas altas expectativas nele, até o momento que sua personalidade se divide. Nessa hora, percebemos o tanto que ele sofreu no passado. Quando Shihiro, seu companheiro de equipe, pergunta ao Akashi quem ele era, Akashi por um momento não sabia responder aquela pergunta. Esse passado do Akashi foi tão complicado que trilhou um caminho onde mais tarde ele meio que desenvolvia uma espécie de dupla personalidade. Ou, para ser mais exato, algo similar ao que acontece com o transtorno dissociativo de identidade. Ele criou uma outra personalidade para dividir o que ele era, para se adequar ao que era exigido dele. Então se formam ali duas personalidades. Uma talvez sendo o Akashi principal, uma personalidade mais pacífica, tranquila, e uma outra mais dominante e focada em resultados. Isso acontece justamente quando ele começa a competir fortemente no basquete. Akashi passa a perceber que seus colegas de equipe da Geração dos Milagres estão cada vez ficando melhores. Isso causa insegurança nele. Ele não queria ficar pra trás. Ele não queria ser abandonado, porque é assim que ele tinha aprendido na sua história de vida. Se ele não fosse tão bom o suficiente, poderia acontecer com ele. Akashi não queria descobrir. O transtorno dissociativo de identidade é uma condição rara na qual duas ou mais identidades distintas ou estados de personalidade
personalidade estão presentes e de forma alternada meio que assumem o controle. A pessoa também pode experimentar perda de memória, que é muito mais complexo do que um esquecimento comum. Isso é bem mostrado no Akashi, que muda de personalidade sem mesmo perceber. Fica meio abstrato isso no anime. Ele mesmo cita que acabou se partindo. O transtorno dissociativo de identidade reflete uma falha em integrar vários aspectos da identidade, memória e consciência em um único eu. Geralmente uma identidade primária carrega o próprio nome e é mais passiva, dependente, culpada ou deprimida. Isso acontece com Akashi. Quando no controle, cada estado de personalidade pode ser experimentado como se tivesse uma história ou identidades distintas, como acontece com Akashi, que tem duas personalidades diferentes, cada uma lida com a vida de forma única. O trauma é uma das razões centrais pelo surgimento da dissociação e dos transtornos dissociativos, quando a pessoa geralmente confronta com uma enorme dor física ou emocional. Aí essa é uma forma de um indivíduo meio que se distanciar da experiência, obviamente de forma inconsciente, como se fosse uma forma de proteção. Esse transtorno é um dos mais complexos que existem, um dos que mais há controvérsias sobre. A dissociação pode ser entendida como uma espécie de adaptação. Essa é uma palavra bem ligada ao Akashi. Ele se adaptou fortemente na infância, ele se adaptou novamente quando adulto no basquete. Quando somos lembrados do evento traumático que desencadeou nossa resposta dissociativa inicial, ele pode ser um poderoso gatilho para a dissociação novamente. Isso acontece porque o cérebro associa o trauma original a certas pistas ou lembretes. Podem ser externos, local, um som, um cheiro, ou internos como um determinado sentimento ou pensamento. Essas pistas podem ser sutis e podem nem mesmo ser reconhecidas conscientemente pela pessoa que experimenta a dissociação. No Akashi é justamente quando ele se sente ameaçado ou quando ele sente que vai perder. Nessas duas situações vemos o tanto que ele é afetado nisso. O confronto dele contra o Kuroki e o Kagami é mega interessante pra ele porque ele entra em contato com seu outro eu e acaba perdendo. Isso mexe bastante com a personalidade dele. Logo após isso, ele acaba voltando ao normal e começa a tratar seus companheiros de time de uma forma mais pacífica. Essa personalidade original dele é bem mais flexível, tanto que a derrota que ele tem não deixa ele pra baixo, já que ele pensa e sabe que vai se recuperar no futuro. Além dessa personalidade meio que tirar um peso enorme dele, dessa cobrança absurda por resultados. E o ponto mais legal é no filme, porque é bem mostrado como as suas duas personalidades começam a coabitar entre si. Elas meio que se juntam, e meio que é mostrado o quanto que as duas personalidades de alguma forma eram boas pra ele. E cada um dos Akashis tinha um lado bom. Obviamente que não seria bom no caso dele, porque ele tem a personalidade dividida, mas pelo fato que os dois lados tinham funções adaptativas que poderiam ajudar ele. Interessante como mostra o tanto que ele estava aceitando os seus dois lados, quanto ele estava fazendo as pazes com cada um deles, porque os dois lados ajudaram ele. Akashi nos mostra que por mais dolorosas e confusas que sejam as experiências do passado, quando elas são exploradas de forma segura, você pode se conectar de forma mais honesta e compassiva com suas lutas. Você encontra novas formas de se relacionar consigo mesmo e com os outros, e você consegue tomar mais decisões sem essa enorme resistência, esse padrão mais estático, esse padrão mais inflexível. Akashi é um dos melhores personagens de Kuroko, porque mostra o impacto da nossa história, do nosso passado, em como enxergamos o mundo. O personagem que nunca viu uma derrota acaba aprendendo a perder também. Pra mim, essa é uma das maiores correntes que o Akashi acaba conseguindo se soltar. Akashi queria ser perfeito, mas a perfeição simplesmente não existe. É simplesmente impossível alcançar ela. Ao contrário do que você pode dizer a si mesmo, a maioria das pessoas não espera que você seja perfeito. Akashi junta e aceita suas duas personalidades em uma só. Isso seria impossível na vida real. É uma linda metáfora para a noção de equilíbrio. Aristóteles dizia que cada qualidade nossa era construída no nível certo. Coragem em excesso constitui temeridade, enquanto muito pouca coragem era covardia. Modéstia em excesso constitui timidez, muito pouca modéstia era equivalente à arrogância. A perfeição é incrível, muito desejada, perfeita, porém dolorosa, pois seu caminho leva a um destino que simplesmente não existe. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.